Gohan pousou suavemente no chão ao lado de Sakura. Ele olhou para Deidara com seriedade, e então para Naruto e Gaara. Parece que cheguei na hora certa. Naruto sorriu, exausto, mas claramente aliviado. Gohan, você sempre aparece na hora exata. Parece que é seu estilo. Loiro sorriu com seu clássico sorriso de raposa. Sakura fitou Naruto por um momento, preocupada. Você está bem? Eu aguento mais, respondeu Naruto, tentando manter a compostura. Ele sabia que Sakura sempre se preocupava. O loiro percebeu a falta da senhora Shiyue. Onde está aquela velha bruxa? Vocês então chutaram a bunda daquele moleque esquisito das marionetes. Não a chame disso, Sakura exclamou irritada. A tristeza logo a cobriu por lembrar de como vovó Shiryu a salvou de ser empalada por Sasori. Conseguimos derrotar Sasori, mas Shiryu não sobreviveu. Ela morreu tentando me salvar. Gohan colocou uma mão no ombro de Sakura, oferecendo apoio silencioso. Era visível a conexão entre eles. Kakashi interrompeu o momento. Foco. O inimigo não vai esperar para sempre. Deidara, com o olhar ardente, começou a moldar mais argila, ignorando completamente a chegada de Gohan e Sakura. Então vocês derrotaram meu mestre Sasori. TSC, impossível, vocês são shinobis de quinta categoria. A tensão no ar ficou quase insuportável. O artista dos explosivos por fora mantinha seu ar de confiança, mas a turbulência interna dentro dele estava fazendo obras de artes melhores do que qualquer uma que Deidara poderia causar. Sua primeira missão havia fracassado. Seu mestre Sasori estava, aparentemente, morto. Ele estava em menor número. Quando ele teve a chance de pelo menos nocautear o pirralho da Kyuubi, aquele maldito Sharingan impediu. Ele tentou fazer uma retirada, fingindo sua morte como uma explosão de argila, mas foi mais uma vez frustrado por aquele garoto que muda a cor dos cabelos. Deidara não queria admitir, mas aqueles pirralhos o pegaram. Eles haviam superado ele. Kakashi, devido ao seu longo historial de ver através do que o inimigo consegue externalizar, pode ver que Deidara estava explodindo por dentro em frustração e decidiu jogar um pouco de sal na ferida. Deidara, parece que você perdeu sua habilidade de nos surpreender. Seu companheiro teria feito melhor. Deidara apertou os punhos, a argila escorrendo por entre os dedos enquanto lutava para conter a raiva. Seus olhos foram para o Sharingan de Kakashi, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A visão do olho o transportou de volta para o dia em que enfrentou Itachi. Ele se lembrou da humilhação avassaladora ao ser preso no Genjutsu do Uchiha, vendo sua arte ser ridicularizada e sentindo-se completamente impotente. Flashes daquele encontro tomaram conta de sua mente. Ele se viu novamente no covil da Akatsuki, onde se deparará com Itachi pela primeira vez. Seus movimentos, calculados e precisos, haviam sido anulados com um único olhar. Um único olhar. A lembrança do Genjutsu ainda era vívida. Era o dia em que sua confiança inabalável na sua arte havia sido esmagada. O dia em que ele jurou superar os Uchihas e sua arte ilusória. Maldito Sharingan Kakashi, pensou Deidara, enquanto flashes daquele confronto o dominavam. Seu coração batia furiosamente, e a raiva queimava como um incêndio descontrolado em seu peito. Ele odiava o Sharingan, odiava Itachi, odiava tudo que aquela linhagem representava. Para ele, o Sharingan era o símbolo da arrogância, da superioridade injusta. Ele não via aquilo como habilidade, mas como trapaça, um atalho indigno que contradiz a essência da verdadeira arte. Agora, vendo o Sharingan de Kakashi, todo aquele ódio e ressentimento vieram à tona como lava de um vulcão prestes a explodir. Calado. Ele rugiu, sua voz ecoando pela floresta. Vocês não entendem verdadeira arte. Eu vou mostrar para vocês, seus vermes insignificantes. Deidara enfiou a mão na bolsa, pegou uma boa quantidade consideravelmente alta de argila. Kakashi se preparou e ficou em posição, esperando qual seria a próxima forma um ninja explosivo iria moldar para lançar contra ele. Para a surpresa de todos, o artista não moldou nenhuma criatura com a sua argila. Ele fez algo inesperado, ele começou a comer a argila. Ele abocanhava como se aquele fosse seu primeiro prato em dias longos de inanição. O que diabos ele está fazendo? Perguntou Temari, não esperando uma resposta.
Ela estava segurando Gaara com seu braço sobre seus ombros. Gaara havia gastado muito chakra desde de sua luta passada e não teve um período de fôlego desde que acordou. Ele enlouqueceu ou algo assim. Não sei, mas não pode ser bom, disse Kakashi, não desviando o olhar de Deidara. Ele havia terminado e fez rápidos sinais de mãos. Kakashi não perdeu nenhum movimento. De repente, o corpo de Deidara começou a se contorcer de maneira grotesca. Ele inclinou-se para frente e vomitou, mas o que saiu de sua boca não era algo comum. Era uma substância branca, viscosa e fluida, que caiu no chão e começou a se espalhar. E se acumulava no chão e estava aumentando cada vez mais de tamanho, subindo cada vez mais. Uma massa uniforme chegou a um ponto em que ela estava do tamanho do Shukaku. Ela estava se mexendo e se contorcendo, começando a tomar forma de um Deidara titã colossal. O original estava no topo de sua cabeça. Minha arte, minha verdadeira arte, declarou Deidara, sua voz cheia de exaltação e loucura. Este será o fim de vocês. O gigante de argila começou a se mover com uma lentidão calculada. As árvores balançavam e folhas caíam com um impacto. O verdadeiro Deidara, do topo da cabeça do colosso, observava a cena por alguns segundos antes de tomar sua decisão. Ele saltou com um movimento ágil, mas o pouso não foi tão elegante. Deidara acertou o galho grosso de uma árvore, que se partiu com o impacto, e caiu no chão com um baque surdo. O impacto foi amortecido, mas a dor ainda era intensa. Ele cambaleou ao se levantar, pressionando a mão contra o ferimento na barriga, um lembrete do ataque de Naruto. Cada movimento fazia a dor pulsar, mas ele sabia que precisava continuar. Deidara corria com uma determinação sombria, cada passo um esforço que fazia seu corpo protestar. O ferimento na barriga pulsava de dor, e cada inspiração parecia uma faca cravando-se em seus pulmões. Mas ele não parava. Ele não podia parar. O ninja explosivo usava o chakra para impulsionar seus movimentos, seus pés mal tocando o chão antes de darem o próximo salto. Sua respiração era pesada e irregular, o suor escorrendo pelo rosto enquanto ele serpenteava entre as árvores da floresta. Ele sabia que precisava se afastar, ganhar o máximo de distância possível para realizar seu plano final. Ainda não, só mais um pouco, ele pensava, os olhos semicerrados em dor. O mundo ao seu redor parecia se fundir em borrões de verde e marrom, mas tudo o que importava era continuar correndo. O suor se misturava ao sangue que manchava suas roupas, mas ele ignorava tudo. Cada passo era movido pela força de sua determinação e pelo ódio que carregava. Quando finalmente julgou estar longe o suficiente, ele parou, encostando-se em uma árvore. Sua respiração vinha em arfadas curtas e desesperadas, e ele pressionou a mão no ferimento, tentando conter o sangue que manchava seus dedos. Fechou os olhos por um breve momento, buscando foco. É aqui. E agora Deidara ergueu as mãos, e seus dedos começaram a se mover rapidamente, formando os selos que ele conhecia tão bem. Katsu! Ele gritou, sua voz carregada de uma mistura de triunfo e desespero. Enquanto isso, o gigante de argila continuava sua perseguição implacável, seus passos ecoando como trovões pela floresta. Kakashi corria à frente, cada fibra de seu ser em alerta máximo. O Jonin sabia que aquele colosso não era apenas uma arma de ataque. Era uma ameaça maior, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. O peso da responsabilidade esmagava seus ombros enquanto ele corria. Cada passo o afastava de seus companheiros, mas também o aproximava da verdade sobre a técnica de Deidara. Ele tinha que garantir que ninguém mais fosse pego naquela armadilha mortal. Kakashi virou-se por um momento, apenas o suficiente para confirmar algo que já sabia. O verdadeiro Deidara não estava mais ali. O ninja explosivo havia saltado da cabeça do gigante há algum tempo e fugira para longe. A confirmação trouxe uma onda de alívio e ansiedade. Ele fugiu, então por que esse gigante ainda está aqui? Kakashi pensava. Ele sabia que a resposta estava nos selos que Deidara havia feito antes de expelir a substância de argila. Somando as peças do quebra-cabeça em sua mente, a conclusão o atingiu como um golpe frio. Deixa comigo, vou mandar esse gigante em pedaços, disse Gohan colocando-se em posição para lançar seu Kamehameha, mas antes que pudesse concentrar energia. Gohan!
Ele gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O jovem Saiyajin parou. Pegue todos eles e leve-os o mais longe possível. Agora. Gohan hesitou, com confusão em seu rosto. Naruto interveio protestando. Mas, Kakashi-sensei, você não pode estar falando sério, você pretende enfrentar isso sozinho. Não discuta, Naruto. Kakashi rugiu, sua voz carregada de uma determinação inabalável. Confie em mim. Faça o que eu digo. Engolindo o nó em sua garganta, Naruto assentiu. Ele sabia que questionar a ordem de Kakashi naquele momento seria inútil. Com um movimento rápido, Gohan disparou para o céu, desaparecendo entre as copas das árvores com Naruto e Sakura. Temari o seguiu pelas árvores em um ritmo um pouco mais lento, mas ainda firme. Kakashi voltou sua atenção para o gigante, que agora se movia diretamente em sua direção. O chão tremia sob os passos pesados da criatura, mas o Jounin não recuou. Venha, ele murmurou para si mesmo, Sharingan fitando o poderoso gigante Deidara que se aproximava afastando as árvores como se elas não fossem nada. Vamos acabar com isso aqui. O colosso avançou, seus movimentos lentos, mas devastadores. Kakashi conduziu a perseguição, guiando-o para uma clareira afastada. Ele precisava de espaço para o próximo passo. Quando julgou que a distância era suficiente, parou, virando-se para encarar a criatura. O gigante hesitou por um momento antes de começar a inflar. Bolhas surgiam em sua superfície, estourando e liberando pequenas nuvens de argila. Kakashi observou com atenção, o Sharingan capturando cada detalhe. Está começando, ele murmurou, o coração disparado. A criatura começou a inchar como um balão prestes a explodir, sua superfície tremendo como se não pudesse conter a pressão interna. Kakashi sentiu o ar ao redor mudar, tornando-se opressivamente pesado. De repente, houve uma explosão silenciosa. Gohan pousou suavemente em uma clareira afastada, seus pés tocando o solo com leveza. O olhar determinado mostrava que ele estava atento a qualquer ameaça que pudesse surgir. Temari e Gaara estavam logo atrás dele, que ele havia carregado durante o voo. Todos respiraram fundo, aliviados por estarem finalmente em uma distância segura. Pronto, disse Gohan, olhando ao redor para se certificar de que não havia mais ameaças por perto. Aqui estamos longe o bastante daquela explosão. Naruto, no entanto, não parecia nada contente com a situação. Porque a gente tem que recuar. Kakashi-sensei pode precisar da nossa ajuda. Aquele maluco gigante é perigoso. Ele protestou visivelmente irritado, havia frustração no final de sua voz. Sakura se aproximou de Naruto, tentando acalmá-lo. Ela colocou a mão no ombro dele e falou com firmeza. Naruto, pare com isso. Se Kakashi-sensei pediu para a gente recuar, é porque ele tem um plano. Você sabe que ele nunca faz nada sem pensar antes. Naruto bufou, desviando o olhar. Eu sei, mas ficar aqui parado enquanto ele luta sozinho, isso não parece certo. E se algo der errado? Antes que Sakura pudesse responder, Temari interveio, sua voz cortando a tensão. Escutem, vocês três. A missão principal já foi concluída. Meu único objetivo era salvar meu irmão, e agora ele está seguro. Ela lançou um olhar breve para Gaara, que estava ao seu lado, visivelmente exausto. Gaara, mesmo debilitado, tentou protestar, sua voz fraca mas determinada. Temari, não podemos deixá-los sozinhos. Eu ainda posso ajudar. Não quero abandonar vocês. Temari virou-se para ele, estreitando os olhos. Gaara, você mal consegue ficar em pé. No estado em que você está agora, você sabe que só vai atrapalhar. Gaara respirou fundo, relutante, mas sabia que ela estava certa. Ele assentiu levemente e apoiou o braço no ombro de Temari. Está bem. Mas só porque sei que vocês são fortes o suficiente para lidar com isso sem mim. Temari olhou para Naruto, Sakura e Gohan, sua expressão séria. Vocês conseguem lidar com esse maníaco sozinhos? Não é? Naruto deu um passo à frente, com confiança estampada em seu rosto. Pode deixar com a gente. Gohan-kun, Sakura-chan e eu vamos cuidar daquele maluco. Só leve o Gaara em segurança. Vocês vão ver, a gente resolve isso rapidinho. Temari hesitou por um momento, mas ao ver a determinação no rosto de Naruto, ela cedeu. Certo. Mas não demorem.
Não quero ter que voltar aqui para recuperar o cadáver de vocês. Ela começou a guiar Gaara pela clareira, caminhando com passos firmes enquanto ele fazia o possível para acompanhar. Gaara olhou uma última vez para o grupo antes de se virar completamente e seguir com sua irmã. Em pouco tempo, ambos desapareceram entre as árvores. Sakura suspirou, olhando para Gohan e Naruto. Bom, agora somos nós. Precisamos descobrir o que está acontecendo com Kakashi Sensei e aquele clone gigante de argila. Ela se virou para Gohan. Você pode subir e ver se o Deidara gigante ainda está por perto. Gohan assentiu com determinação. Certo, vou verificar. Ele se afastou alguns passos para garantir espaço, flexionando os joelhos enquanto o vento agitava levemente seus cabelos. Com um poderoso impulso, ele se lançou para o alto em uma explosão de velocidade, cortando o ar com precisão. Ao atingir uma altitude significativa, Gohan pairou no ar por um momento, seus olhos penetrantes varrendo a floresta abaixo. Ele ajustou sua visão, focando em cada detalhe da paisagem. A luz do sol brilhava entre as copas das árvores, criando sombras dançantes no solo, mas não havia nenhum sinal do gigantesco clone de argila de Deidara ou de Kakashi. Ele estreitou os olhos, varrendo o horizonte com ainda mais atenção, procurando qualquer movimento ou energia incomum. O silêncio da floresta era quase inquietante, como se o ambiente estivesse prendendo a respiração depois da tensão anterior. Mesmo assim, Gohan não encontrava o que procurava. Estranho, ele murmurou para si mesmo. Algo não está certo. Gohan tentou uma nova abordagem, fechando os olhos e concentrando-se profundamente. Ele se desconectou das distrações visuais e deixou sua percepção de ki guiar seus sentidos. O mundo ao seu redor parecia desaparecer enquanto ele sentia as energias fluírem, como ondas invisíveis em um vasto oceano. Gohan fechou os olhos, respirando profundamente enquanto concentrava sua percepção de ki para localizar Kakashi e Deidara. Ele filtrou as energias ao redor, ignorando a assinatura de Naruto e Sakura bem próximas e focando em buscar qualquer traço mais distante. Após alguns segundos, ele abriu os olhos rapidamente, apontando para o norte. Achei. Consigo sentir o ki de Deidara. Ele está mais longe, naquela direção. Sua voz era firme, mas seu tom hesitou por um momento antes de continuar. Mas, eu não consigo sentir o ki de Kakashi. A declaração pairou no ar como uma pedra lançada em um lago calmo. Naruto arregalou os olhos, sua postura ficando tensa imediatamente. O quê? Como assim não consegue sentir o Kakashi Sensei? Isso não faz sentido. Ele estava com Deidara. Sakura colocou uma mão no ombro de Naruto, tentando mantê-lo sob controle. Calma, Naruto. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Gohan-kun tem certeza disso. Talvez Kakashi Sensei esteja escondendo sua energia para se proteger. Ele é mestre nesse tipo de coisa. Gohan cruzou os braços, o olhar fixo na direção que havia apontado. Ele parecia estar ponderando as palavras de Sakura, mas balançou a cabeça lentamente. É possível, Sakura. Mas mesmo quando alguém esconde seu chakra ou energia, há sempre um traço mínimo, uma assinatura vital. O ki de Kakashi simplesmente sumiu. Isso não é um bom sinal. Naruto começou a apertar os punhos, sua frustração crescendo. Isso não está certo. Kakashi Sensei é forte demais para desaparecer assim. Ele deve estar bem. Temos que ir até lá agora. E é por isso que precisamos ser cuidadosos. Naruto. Sakura olhou para ele com seriedade, tentando acalmar sua impulsividade. Se corrermos sem pensar, podemos acabar caindo direto em uma armadilha de Deidara. Kakashi Sensei nunca nos perdoaria por isso. Naruto cerrou os dentes, mas finalmente assentiu, ainda relutante. Tudo bem, mas não podemos perder mais tempo. Temos que encontrá-lo. Gohan ergueu uma mão, pedindo calma. Escutem, eu entendo a urgência, mas deixem que eu vá na frente. Se houver perigo, posso segurá-lo até vocês chegarem. Eu sou mais rápido, e isso nos dá uma vantagem. Sakura considerou por um momento, seu olhar avaliando Gohan. Finalmente, ela assentiu. Você tem razão. Se algo der errado, grite por nós. Estaremos logo atrás. Naruto parecia pronto para protestar, mas segurou as palavras, percebendo que Gohan estava certo. Tá bom, Gohan-kun.
Mas se encontrar o Kakashi-sensei, não faz nada sozinho, ouviu? Nós somos um time. Gohan sorriu levemente diante da preocupação de Naruto. Eu sei, Naruto. Confie em mim com isso. Ele flexionou os joelhos e, em um movimento explosivo, disparou para o céu. O deslocamento de ar agitou as folhas ao redor, e Sakura usou o braço para proteger os olhos enquanto observava Gohan desaparecer no horizonte. Naruto olhou para Sakura, a determinação voltando ao seu rosto. Vamos logo, Sakura. Não podemos ficar muito atrás. Sakura concordou com um aceno. Certo. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Ambos começaram a saltar pelas árvores, seus movimentos sincronizados, enquanto mantinham o foco na direção indicada por Gohan. Enquanto saltava, Naruto quebrou o silêncio. Sakura, você acha que o Kakashi-sensei está? Ela hesitou por um momento antes de responder, sua voz calma, mas carregada de preocupação. Eu não quero pensar nisso. Ele é um dos melhores ninjas que conhecemos. Mas, o fato de Gohan-kun não sentir o ki dele me deixa preocupada. Vamos encontrá-lo, Naruto. Só precisamos manter a calma. Naruto assentiu, apertando os punhos novamente. Eu sei que o Kakashi-sensei está bem. Ele sempre está. Mas, se aquele maluco do Deidara fez alguma coisa, eu juro que ele vai pagar caro por isso. Sakura olhou para ele, notando a intensidade em seus olhos. Eu também. Mas vamos com cuidado. Se o Kakashi-sensei estiver em perigo, ele vai precisar da gente. E não vamos decepcioná-lo. Deidara caiu de joelhos no chão. O cansaço o consumia, e ele sabia que aquele Rasengan vermelho de Naruto havia drenado todas as suas reservas de energia e chakra. Agora, quase sem argila e praticamente sem forças, a realidade lhe atingia com peso brutal. Aqueles malditos pirralhos, eles o haviam levado ao limite, ao ponto dele ter que utilizar o seu C4 Karusa. Ele havia planejado usar isso contra Uchiha Itachi, mas, no fim, nada disso importava. Aquele golpe final estava a segundos de se concretizar. Mesmo com a velocidade insana daquele Son Gohan ou a supostamente defesa impenetrável do Jinchuriki da areia, nada poderia impedir o que estava por vir. As microexplosões de nível microscópico, liberadas no momento da detonação, seriam impossíveis de detectar ou conter. Nem mesmo o Sharingan de Kakashi ou qualquer técnica milagrosa poderiam intervir. Eu venci, eu sou o vencedor. Ele gritou, sua voz reverberando pela floresta, carregada de loucura. Minha arte triunfou no final. Vocês todos vão morrer como insignificantes insetos diante da verdadeira beleza da explosão. Foi quando ele sentiu o toque frio e metálico de uma kunai encostando em sua garganta. Seus olhos se arregalaram, e sua risada cessou abruptamente. Eu não contaria com isso se fosse você, veio a voz baixa e calculada de Kakashi, que estava logo atrás dele. A kunai repousava perigosamente próxima da pele de Deidara, um lembrete claro de quem tinha o controle. Deidara tentou processar o que acontecia, girando os olhos para trás. Como conseguiu? Ele murmurou, sua voz carregada de incredulidade. Mas a resposta veio antes mesmo de ele terminar a pergunta. Ele notou a eletricidade estática dançando ao redor do corpo de Kakashi, a luz azulada do Haikiri ainda visível em suas mãos. Você, não me diga que é exatamente isso que você vê, respondeu Kakashi, sua voz levemente divertida, mas letal. Nunca subestime a habilidade do uso do Sharingan, e contra um oponente que possui pelo menos um, você precisa esconder seus sinais de mãos se quiser ter uma chance de vencer. Mas você não foi capaz disso. E há algo mais. Kakashi inclinou a cabeça levemente, um sorriso zombeteiro perceptível mesmo sob sua máscara. Notei que você sempre usa o selo Doton para ativar suas técnicas. E, como você deve saber, Raiton é o counter natural de Doton. E, bem, eu sou especialista em Raiton. Resumidamente, a fraqueza do seu jutsu, sou eu mesmo. A declaração de Kakashi caiu sobre Deidara como um martelo. O ninja explosivo cerrou os dentes, seu olhar flamejante, cheio de raiva e humilhação. Maldito Sharingan, maldito você! Ele rugiu, tentando entender como havia sido tão completamente derrotado. Como você fez isso? Ele insistiu, sua voz oscilando entre fúria e desespero.
É impossível escapar da explosão. Não havia tempo para salvar todos os seus amigos. Kakashi inclinou levemente a cabeça para o lado, sua postura ainda relaxada, mas seus olhos fixos no ninja inimigo. Eu mandei Gohan levar os outros para o mais longe possível enquanto eu distraía o seu grande amigo explosivo, disse Kakashi, sua voz carregada de sarcasmo. Quanto à sua obra-prima, continuou ele, o tom divertido escondendo a seriedade por trás de suas palavras, quando você liberou as microexplosões, consegui enxergá-las com o Sharingan. Eu manipulei o Haikiri para envolver meu corpo completamente, até mesmo em meu fluxo sanguíneo, anulando o impacto de sua técnica antes que ela pudesse me atingir. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Deidara estava paralisado, o olhar vazio e os punhos cerrados. Todo seu orgulho, sua arte, havia sido destruído diante de seus olhos por um único oponente que ele subestimou. Você perdeu, Deidara, disse Kakashi, agora em um tom sério. É hora de aceitar isso. Deidara encarou Kakashi com fúria nos olhos. O olhar penetrante e zombeteiro do Chunin parecia perfurar mais fundo do que qualquer lâmina. É isso que mais me irrita em vocês, malditos usuários do Sharingan. Ele rosnou, sua voz carregada de ódio. Eu odeio essa petulância, essa arrogância que não respeita a arte. Esses olhos, esses malditos olhos que ignoram minha arte. Isso é imperdoável. Kakashi permaneceu impassível, mas soltou um suspiro exasperado, como se as palavras do ninja explosivo não fossem mais que o latido de um cachorro vira-lata distante. Pare de espernear, disse ele com frieza. Temos planos de levar você vivo até Konoha. Vamos arrancar cada pedaço da informação sobre a Akatsuki de você. Então, seja um bom garoto e calhe a boca antes que Deidara pudesse retrucar. Um som suave marcou a chegada de Gohan. Ele pousou perto, a postura relaxada, mas seus olhos atentos a cada detalhe. Kakashi-sensei, o que acontece? Você o venceu? Começou ele, direto. Naruto, Sakura e os outros estão seguros. Decidi vir na frente, caso houvesse algum problema. Kakashi relaxou levemente os ombros e respondeu com uma tranquilidade assustadora. Bom trabalho. Não precisa se preocupar. A luta já acabou. Enquanto falava, ele usou a mão livre para reposicionar a bandana, cobrindo o Sharingan. Deidara ficou imóvel por um momento, mas seu sangue fervia de indignação. Ele realmente pensa que eu não sou mais uma ameaça? O ódio fervilhante dentro de Deidara o fez agir. Aproveitando a aparente distração de Kakashi, ele se libertou do aperto da kunai. O movimento foi rápido, mas não o suficiente para evitar um corte profundo em seu pescoço. Sangue quente escorria em abundância, mas ele não parou. Sua determinação ofuscava a dor. Não importa, pensou Deidara enquanto arrancava os restos da camisa rasgada, revelando um segredo grotesco. Uma marca em seu peito que se assemelhava a uma boca costurada verticalmente. Seus dedos trabalharam rapidamente, desfazendo os pontos que seguravam a costura. A boca monstruosa se abriu, revelando dentes irregulares e uma língua inquieta que se contorcia com fome. Com a outra mão livre, ele pegou o que restava de sua preciosa argila explosiva e alimentou a boca no peito. O que ele está tramando agora? Perguntou Gohan, assumindo imediatamente uma postura defensiva. Deidara começou a se transformar. Veias negras brotaram de seu corpo, pulsando como raízes malignas que se espalharam rapidamente. Sua pele ficou translúcida, revelando a grotesca metamorfose que culminava em seu peito. A monstruosa boca desapareceu, dando lugar a uma esfera negra que parecia viva. Olhos sinistros e um sorriso distorcido, semelhante ao de uma abóbora de Halloween, surgiram. Com a voz rouca pelo corte em sua garganta, ele conseguiu sussurrar, mas as palavras chegaram frias e aterrorizantes aos ouvidos de seus inimigos. Última obra-prima. Um calafrio percorreu a espinha de Gohan. Ele já havia visto isso antes. A lembrança do sorriso psicótico do androide seu antes de dizer que iria se explodir invadiu sua mente como um raio. A sensação era inconfundível. Merda! Gritou Gohan, jogando-se em direção a Kakashi. Ele o agarrou pela gola do colete e disparou para o céu com uma velocidade impressionante. Atrás deles, a explosão começou. Uma onda de luz branca, ofuscante e incandescente, avançava como um predador faminto.
O calor e a pressão se aproximavam rapidamente, mas Gohan era mais veloz. Ele sentiu a onda quase tocá-los antes de finalmente se distanciar. No solo, a explosão atingiu seu auge, formando um pilar de energia que subia ao céu, dividindo-se em dois picos brilhantes que rasgavam as nuvens. Agora flutuando sobre o campo devastado, Gohan segurava Kakashi, que soltava um longo suspiro de alívio. Essa foi por pouco. Muito obrigado, Gohan, disse Kakashi, ajustando a postura enquanto sua respiração voltava ao normal. Por um momento, ele achou que não escaparia. Como você percebeu tão rápido que ele estava prestes a explodir? Eles começaram a descer lentamente. Gohan tinha um semblante sério. Quando eu estava no meu mundo, lutei contra um demônio maligno chamado Seu. Durante nossa luta, quando percebeu que a luta estava perdida, ele tentou se explodir. O olhar daquele cara, Deidara, era exatamente o mesmo que o de Seu. Eles pousaram em um ponto seguro, longe da devastação que a explosão de Deidara havia causado. Ele soltou Junin com cuidado, mas seu olhar permanece fixo no horizonte, os olhos estreitos, carregados de uma lembrança amarga. O silêncio entre eles se tornou mais pesado. O vento soprava suavemente, carregando o cheiro da destruição ao redor. Gohan respirou fundo e voltou seu olhar para Kakashi. Quando vi Deidara, ele me deu exatamente o mesmo olhar. Aquele sorriso, aquela determinação insana de acabar com tudo, mesmo que significasse o próprio fim. Mas não foi só o olhar. Ele disse algo que me fez somar 2 e 2 na hora. O que ele disse? Perguntou Kakashi com curiosidade. Ele falou última obra-prima. Gohan repetiu as palavras lentamente, como se ainda ecoavam em sua mente. Aquelas palavras e o jeito que ele as disse, foi como um alerta. Combinei isso com o olhar dele e soube imediatamente o que ele planejava. Ele pretendia se explodir para criar sua obra final. Não tive tempo para pensar muito, só agir. Você salvou minha vida, disse Kakashi finalmente. E a de muitos outros, ao agir rápido. Obrigado, Gohan. A poeira e o cheiro de queimado ainda pairavam no ar, lembrando a intensidade da batalha que acabara de acontecer. O Saiyajin respirou fundo, tentando dissipar a tensão de seu corpo. Kakashi, por sua vez, fez o mesmo, cobrindo novamente o olho esquerdo enquanto analisava o ambiente com atenção. Foi nesse momento que Naruto e Sakura surgiram correndo pela trilha, ofegantes e com expressões preocupadas. Kakashi-sensei. Gohan-kun. Vocês estão bem? Gritou Naruto, sua voz carregada de preocupação. Ele parou abruptamente ao ver a destruição ao redor. Sim, estamos bem, respondeu Kakashi, acenando com calma. Chegaram no momento certo. A situação já foi resolvida. Sakura encarou os destroços e os 2 ninjas à sua frente. O que aconteceu aqui? E aquela explosão gigantesca? Gohan cruzou os braços, seu olhar ainda sério. Foi Deidara. Ele usou uma técnica suicida para tentar nos eliminar. Transformou todo o seu corpo em uma bomba gigante. Se eu não tivesse agido rápido, tanto eu quanto Kakashi-sensei teríamos sido pegos. Naruto arregalou os olhos, impressionado. O quê? Ele se explodiu. Esse cara era maluco mesmo. Sakura respirou fundo, tentando processar as informações. Então, isso significa que a missão está concluída? Deidara foi derrotado junto com Sasori, e o Kazekage está a salvo. Kakashi assentiu. Exatamente. Mas falando no Kazekage, onde ele está agora? Naruto foi o primeiro a responder, ainda gesticulando com as mãos. Sobre isso, Temari levou ele de volta para a Vila da Areia. Ela disse que ele estava muito fraco e precisava de cuidados médicos. Foi uma decisão sensata, comentou Kakashi. Mas não podemos perder tempo. Vamos nos juntar a eles antes de retornar à vila. O grupo assentiu, e juntos começaram a seguir pela trilha em direção à Vila da Areia. Durante o trajeto, Naruto não conseguiu conter sua curiosidade. Ei, Gohan-kun, começou ele, emparelhando com o Saiyajin. Você foi rápido pra caramba. Como conseguiu tirar o Kakashi-sensei daquela explosão? Gohan sorriu levemente, mantendo o olhar na trilha à frente. Foi puro instinto, Naruto. No meu mundo, enfrentei inimigos que usavam explosões como arma. Um deles, chamado Seu, tentou algo parecido uma vez.
O olhar de Deidara me lembrou muito o dele, então soube imediatamente o que ele planejava. Naruto franziu a testa por um momento antes de erguer as sobrancelhas. Você já tinha falado desse cara antes. Disse que ele era um dos vilões mais perigosos que enfrentou. Gohan assentiu. Sim, eu já contei sobre como lutei contra ele, sobre o quão forte ele era. E quando percebeu que estava perdendo, ele tentou se explodir para levar todo mundo com ele. Então, quando viu Deidara, você teve uma espécie de déjà vu e viu o que ele ia fazer porque já passou por isso antes, disse Naruto. Exato, respondeu o Saiyajin. O olhar de Deidara, o jeito que ele falou sobre sua obra-prima, foi igual ao de seu naquele momento. Eu reconheci na hora e soube que precisava agir. Sakura, ouvindo a conversa, não pode deixar de comentar. Naruto, você devia aprender com o Gohan-kun. Ele é calmo e analisa as situações antes de agir. Já você, Naruto interrompeu, indignado. Ei, eu também sou calmo. Só que, do meu jeito. Seu jeito é gritar e se jogar nas coisas, rebateu Sakura, balançando a cabeça. Enquanto os dois discutiam, Kakashi manteve-se atento ao caminho à frente. Ele olhou para Gohan e comentou: você tem uma boa leitura de combate. Mesmo em uma situação como aquela, conseguiu manter a calma e reagir rapidamente. É raro ver isso, mesmo entre ninjas experientes. Gohan inclinou a cabeça em agradecimento. Obrigado, Kakashi-sensei. Eu só fiz o que era necessário. Depois de algumas horas de caminhada, o grupo avistou Temari à distância.